Nosso Chega Aí já está de volta ao vivo e eu tenho mais convidados. Vou receber agora o professor de Paleontologia da UFMA, o professor Manuel Medeiros. Olá, tudo bem? Tudo bom? Por favor, chega aí na nossa casa. Obrigado. Bom, ainda há pouco a gente pôde conferir uma matéria muito interessante, mostrando um pouco aí do Centro de Pesquisa de História Natural e Arqueologia do Maranhão. Isso. Por sinal, para nós leigos, tem alguma diferença, assim, bem objetiva entre paleontologia e arqueologia? Tem. A arqueologia, ela apesar de mexer com ossos e essas coisas que a paleontologia também mexe, mas ela mexe com a questão cultural. Ela mexe com ferramenta, com construção, com rituais, como o professor Deusdete falou, rituais de enterro, essas coisas, adornos. A paleontologia não mexe com isso. Ela é uma abordagem biológica. Então ela desenterra esqueletos e tira a informação diretamente daquilo. Entendeu? Olha só, então através desse esqueleto você vai ali tentar retratar Isso. o que naquela Exatamente. época se estava em volta daquele ser. E o Maranhão é um imenso repositório de fósseis. Você tem aqui uma quantidade muito grande na região de Alcântara, na região do Itapecuru, né? E também mais ao sul. Quanto mais você vai para o sul do Maranhão, mais antigos são os fósseis. Então você tem material aí com mais de 240 milhões de anos. Nossa. Aqui em Alcântara você tem material com 90 milhões de anos, 95. E no Itapecuru você tem material com 100, 105 milhões. Em Codó você chega a 118 milhões de anos, entendeu? Então, assim, na verdade a gente está em cima de um enorme repositório de fósseis. Eu posso te garantir que se alguém fizesse uma escavação aqui num raio de 1 quilômetro, ia encontrar algum fóssil. Nossa. São Luís também é um grande repositório de fósseis. Será que tem algum aqui debaixo do meu tapete? É bem provável. Agora, uma curiosidade. Como é que é feito essa análise profunda? Achou ali uma carcaça, né? Principalmente quando a gente está falando de um fóssil. Como é que é feito esse estudo, essa análise? Para entender de que era nós estamos falando, para entender como aquele homem vivia, para entender toda aquela história, todo aquele contexto. É uma abordagem que combina geologia com biologia. Você estuda a rocha te dá uma série de informações, principalmente a datação. A rocha te dá a data. Por sorte, aqui no Maranhão, desde os anos 50, a Petrobras vem procurando recursos minerais. Não encontrou muita coisa, mas ainda promete. Agora encontrou gás lá na região centro-leste. Mas antes de se decepcionar, digamos assim, ela conseguiu mapear grande parte das rochas e datar essas rochas. E a gente veio depois, então, procurando os fósseis. E os fósseis, então, estavam nas rochas que já estavam datadas, né? Então, essa abordagem geológica é uma das primeiras. Depois vem a biológica. Você encontra o material fóssil, então você vai estudar a anatomia dele. E você vai descrever cada detalhe do animal e comparar com o que já se conhece dos parentes mais próximos. E então você vai situar ele geograficamente, entendeu? Para ver qual é a relação de tempo e espaço. Aí você consegue desenhar árvores evolutivas, ou seja, quem é ancestral, quem é derivado. E aí você cria todo um cenário da história passada, tanto de animais desde dinossauros, como plantas coníferas que tinham muito aqui também, pinheiros, como inclusive da linhagem humana, que é bem representada na África, na Europa e em parte da Ásia. Olha só, aqui em São Luís não, mas a nível de Maranhão, o que a gente já tem achado de mais interessante dos últimos tempos? Olha, aqui o que tem de mais interessante é que o Maranhão, na época em que os continentes estavam se separando, a África e a América do Sul, o Maranhão estava em franco processo de acumulação de fósseis. Então a gente tem um registro muito raro e muito importante, né, que tem a ver com a deriva continental. O Maranhão era encaixado exatamente onde é hoje o território de Gana e Costa do Marfim. Então as rochas de Gana e Costa do Marfim, elas eram contínuas às rochas maranhenses, né? Então, com a separação, que foi lenta, progressiva, a formação do Atlântico, esses fósseis foram se acumulando aqui no Maranhão. Então você tem esse material hoje disponível e a gente está publicando, nós estamos publicando em revistas nacionais, internacionais, e a gente recebe muita solicitação de cópias de artigos de estrangeiros, Europa, Ásia, outros países da América do Sul, até a Oceania, pedindo porque as informações que estão aqui, elas têm um interesse global. Elas compõem um pequeno fragmento do quebra-cabeça que conta a história do planeta, entendeu? Então, assim, é um grande privilégio para o Maranhão. Tá. Pelo que você já falou, de fato, a importância dessa ciência é contar a história, né? Isso, exatamente. E ela é constante, ela não vai parar nunca. Não, porque, na verdade, não tem paleontólogo que dê conta de coletar a quantidade de fósseis que tem nem no Maranhão, muito menos no planeta, né?
E além disso, a gente precisa de tecnologia mais avançada porque nós sabemos que em rochas muito profundas, que estão inacessíveis, são repositórios de uma quantidade enorme de fósseis. Então, vai ter que aparecer tecnologia para que você consiga resgatar essa informação sem ter que ir lá enterrar. Essa tecnologia já está sendo desenhada, mas falta muita coisa ainda para ser desenvolvida para se chegar a esse ponto. Aí, o resgate de informação vai ser muito, muito maior. Entendeu? Esses fósseis, eles ficam muito abaixo da terra, da superfície? Você tem fósseis até acima, se você está na praia, você pode encontrar um fóssil que está numa falésia lá em cima, ele foi empurrado pelo movimento geológico. E você pode ter fósseis a 10 centímetros, na Ilha do Cajual, por exemplo, a gente tem fósseis na superfície a 10 centímetros do chão. Ou você pode ter fósseis a quilômetros de profundidade, entendeu? Quando você faz perfuração, empresas de petróleo fazem isso, mandam sonda de perfuração e trazem fósseis que podem estar a 4, 5, 6 quilômetros de profundidade. Nossa, gente, olha que interessante, realmente conta aí muito da nossa história. Eu acho que é uma ciência que deve ser fascinante, eu imagino, né? Para quem estuda, é uma sede constante de estar ali querendo encaixar como um quebra-cabeça um pouco dessa história evolutiva, né? Você nunca sabe o que você vai encontrar e é isso que motiva, né? Você pode encontrar de uma hora para outra uma coisa inédita que ninguém sabia. Por exemplo, recentemente a gente estava escavando aqui e encontrou um material de um dinossauro que só tinha em Madagascar. Só existia em Madagascar. De repente aparece na Ilha do Cajual. Entendeu? Aí você vai ter que contar a história, você vai ter que explicar, tentar. Aí você entra em contato com os pesquisadores lá que acharam em Madagascar, a gente entrou em contato com eles, mas realmente é o bicho. Aí a gente até manda para eles fazerem a revisão para ver se o que a gente está dizendo sobre o animal de lá tem a ver. Aí eles veem o material, confirmam, então é um trabalho integrado, exige às vezes contatos internacionais para poder você conseguir publicar uma coisa que tenha valor científico e que seja reconhecido. E até para entender como que um fóssil que estava lá em Madagascar foi encontrado aqui em lugares tão diferentes. Exatamente. Aí o desafio é você montar essa história, justamente por causa dos continentes que estavam unidos. Então, na verdade, esse fóssil é um reforço à questão da separação continental, porque não existia outra maneira dele estar aqui e lá se não fosse os continentes estarem juntos. Olha só, gente, que delícia. Eu agradeço a presença aqui com a gente, professor. Muito obrigado. Isso é um bate-papo que eu acho que é interessante, vem enriquecer um pouco mais da nossa história. E a gente vai fazer o seguinte, a gente vai no intervalo e a gente volta já já com muito mais. Chega aí, quero saber a sua história de carnaval. É divertida, é interessante? Conta pra gente, que a gente vai contar aqui pro Maranhão todinho. E daqui a pouco a gente vai falar também sobre reaproveitamento de alimentos. Sem desperdício. Eu volto já.